Fala galera, estamos juntos para mais uma aula de história. Eu sou o professor Cláudio e o nosso assunto de hoje é a construção do feudalismo. As estruturas da Idade Média foram construídas em cima de estruturas romanas e de estruturas germanas. Por exemplo, o rei germano ele tinha como tradição distribuir terras para os generais que tinham lhe sido fiéis. Essa estrutura ela vai entrar na Idade Média. E, na verdade, toda a estrutura econômica da Idade Média ela vai ser feita em cima dessa posse de terras, no sistema chamado feudalismo. A palavra feudo vem da antiga palavra germânica feudo, que significa gado. A riqueza nesses tempos bem antigos era medida através da quantidade de cabeças de gado que uma pessoa possuía. Essa palavra, na Idade Média, ela vai ser atrelada a direito sobre a terra, um direito que é dado apenas para a nobreza. Então, o feudalismo é uma estrutura econômica e política que é feita em cima da posse de terras. A sociedade feudal vai ser estamentária. Haviam 3 classes. A primeira classe é o clero, os membros da igreja, são os que oram. A segunda é a nobreza, os que governam e guerreiam. E por último, os servos e camponeses, aqueles que trabalham. O feudalismo vai ser então essa realidade onde as relações entre essas 3 esferas sociais vão se estabelecer. E que relações eram essas? Como era a vida das pessoas na Idade Média? Vamos começar a falar sobre a forma de vida dessas pessoas. Desde a queda do Império Romano do Ocidente, que a sociedade se esvaiu das cidades. Houve um processo de ruralização. E a grande propriedade de terras acaba se tornando um mundo em si, naquilo que nós chamamos de encelulamento. Ali se produzia para ali dentro se consumir. E dentro desse domínio era onde se estabeleciam todas as relações entre as pessoas. O domínio, aqui alguns vão chamar de feudo, era dividido em diversas partes. Você tinha o castelo, onde vivia o senhor feudal e a nobreza. E a vila, onde viviam os servos e os camponeses. Havia o que nós chamamos de manso senhorial. São as terras destinadas ao senhor. Somente esse senhor poderia usufruir dessas terras. Os bosques também eram áreas restritas em muitos locais para essa nobreza. Era onde eles caçavam. O chamado manso servil é uma pequena área de terra destinada a cada um dos servos. E o manso comunal é aquele manso onde os servos trabalharão todos juntos. Nas vilas existiam igrejas, que era o núcleo central daquela vila. As relações feudais propriamente ditas ocorriam entre os membros da nobreza e do alto clero. O suzerano era aquele que cedia direitos e o vassalo era aquele que os recebia. Nesse sistema, o rei era o maior suzerano, porque ele distribuía terras por todo o seu reino.
O suzerano tinha como obrigação ceder esse direito e proteger esse vassalo. Aquele que recebia o direito sobre a terra, o vassalo, ele tinha a obrigação de pagar impostos ao seu rei e também de atender ao chamado desses reis em momentos de guerra. Cada vassalo era responsável por uma determinada área, por um domínio, e tinha a sua própria cavalaria, o seu exército particular. O ritual de entrega de direitos sobre a terra era chamado de homenagem. O suzerano concedia então um direito ao seu vassalo. Esse ritual era feito sempre em frente a um membro da igreja. Era um ritual sagrado. E nesse ritual, suzerano e vassalo prestavam juramentos de auxílio mútuo. Os servos, que eram quem compunham a base da pirâmide social da Idade Média, eram aquelas pessoas que eram literalmente presas à terra. Elas não podiam deixar aquele determinado domínio. Se um suzerano passasse esse domínio para um outro vassalo, as pessoas continuariam ali. Nessa estrutura social, o servo era responsável por sustentar toda a sociedade. Era ele que trabalhava. O servo devia obediência ao seu senhor e pagava diversos tipos de tributos a esse senhor. O principal tributo era a corvéia. Esse tributo determinava que o servo tinha que trabalhar na propriedade do senhor 2 ou 3 dias na semana. Ele poderia trabalhar no campo do senhor ou poderia trabalhar no próprio castelo, fazendo trabalhos de reparação de ferreiro. Outro imposto era a banalidade. O senhor possuía direito de ban, o direito de cobrar impostos quando o servo usava algum equipamento do senhor. Então, se o servo quisesse usar o arado do senhor, ele tinha que pagar impostos. Se ele quisesse usar o moinho do senhor, ele tinha que pagar impostos. Um outro imposto era a mão morta. E embora se o servo fosse preso àquela terra, caso o chefe da família morresse, os descendentes dele tinham que pagar um imposto ao senhor para continuar ali naquela terra. A captação era o imposto que as famílias de servos pagavam de acordo com o número de membros que ela possuía. Lembrando que parte da produção desses servos deveria ser entregue nas mãos do senhor como impostos. A formarriagem era um imposto que um servo pagava ao senhor caso ele quisesse se casar com uma serva de um outro domínio. Se ele tirasse a mulher de um domínio, ele teria que ressarcir esse senhor. E, por fim, o dízimo que o servo pagava à igreja. 10% de toda a sua produção deveria ser entregue à igreja. A igreja vai ser a instituição mais poderosa da Idade Média. A igreja que foi criada em Roma é a instituição romana que vai se preservar no meio de toda aquela confusão que foi o início da Idade Média. A grande característica da Idade Média é a fragmentação política. Haviam diversos reinos e cada senhor de domínio comandava o seu domínio. Mas, alinhavando essa grande colcha de retalhos, havia a igreja, pois todos eles se consideravam cristãos. Essa igreja é que determinará a cultura da Idade Média. Lembrando que não havia mais
uma educação estruturada. Era a igreja que promovia essa educação. As crenças são determinadas pela igreja e os rituais cristãos são os grandes incentivadores das pessoas dessa sociedade. Não se podia imaginar um mundo sem a presença dessa igreja. Nós chamamos esse período de a cristandade, quando a igreja estenderá o seu poder. O Papa era a autoridade máxima. E a igreja era dividida em basicamente 2 níveis: o alto clero e o baixo clero. O baixo clero era composto por padres e eram eles que lideravam as igrejas das comunidades de servos. Já o alto clero era ocupado pelos membros da nobreza, que se tornavam bispos, e eles tinham sim direitos feudais. A igreja, durante muito tempo, vai ser a única estrutura que irradiará cultura. Como uma sociedade não sabia ler nem escrever, as pinturas e a estatuária vão se tornar fundamentais para transmitir os ensinamentos cristãos às pessoas. Mais tarde, essas mesmas igrejas vão construir as primeiras universidades da Idade Média. Gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e fiquem em paz. Até a próxima!